Porque vocês não acreditaram em tudo o que os profetas falaram. Como assim? Eles eram judeus, cresceram nas sinagogas, eles ouviram os rabinos ensinarem a vida inteira. Todos conheciam quem eram os profetas de Israel, conheciam Moisés, conheciam as histórias de Gênesis, da criação. Eles tinham o Torá, eles tinham o Antigo Testamento na mão, eles conheciam as Escrituras, foram ensinados nas Escrituras, só que foram ensinados apenas parcialmente. Receberam um ensino pela metade. Não aprenderam tudo, aprenderam uma parte. Quando a gente aprende uma parte da verdade, a gente faz julgamentos errados das coisas. Eles estavam preocupados, eles estavam com medo, eles estavam tristes, eles estavam desesperados, eles estavam abatidos, eles estavam decepcionados, eles perderam a esperança. Sabe por quê? Porque eles não conheciam a palavra de Deus no total. Conheciam tudo, conheciam uma parte. Por que eles conheciam uma parte? Porque Israel sempre, os rabinos pregavam apenas uma parte. Esse é o problema. Por isso que em Atos eu tomei para a minha vida aquilo que Paulo falou, que a gente deveria ensinar todo o conselho de Deus. O pastor tem que pregar tudo. Pode pregar sobre um assunto. Eu creio em prosperidade, eu já preguei sermões, quem está aqui há muito tempo na igreja me ouviu séries e séries sobre prosperidade, mas não posso pregar sobre prosperidade. A Bíblia não fala só sobre isso. A gente tem que pregar a Bíblia inteira, desde filhos, desde trabalho, todas as coisas. O problema é que os rabinos ensinavam uma parte conveniente, aquilo que convinha. Eles não entenderam direito as Escrituras. E a gente às vezes não entende direito as Escrituras e ensina uma parte das Escrituras que nos convém. E isso é um problema sério, porque isso pode levar a você a crer de maneira errada, pode levar a doutrinas erradas, pode levar a uma fé errada, e pode levar a uma crença errada que vai revelar-se na sua vida nos momentos de lutas. Você atravessa por lutas na sua vida e você creu e aprendeu de uma maneira errada. Que nem aquele monte de gente que só depende da oração do pastor. Que se o pastor não estiver lá, ele vai morrer, porque o pastor que é o homem do poder. Se o pastor não orar, a oração dele não vale nada. A oração do outro não vale nada. Sabe qual que era o problema deles? Que eles todos, sem exceção, não eram os dois, todos eles, os apóstolos, todos eles, eles sabiam apenas de um Messias de glória. Um Messias que queria voltar e chutar o pau da barraca e expulsar os romanos, como aconteceu com os macabeus. Não está na Bíblia a história dos macabeus, é considerado livros apócrifos, mas eles têm uma bonita história. Quando Antíoco Epifânio, rei da Síria, invadiu Jerusalém, entrou no templo, ofereceu um porco lá no templo de Jerusalém há 60 e tantos anos, há 100 e poucos anos antes de Cristo, e que os macabeus, aquela família se levantou, família de judeus, para lutar, e Judas Macabeu, que se tornou um herói em Israel. Na época de Jesus, até Jesus tinha um irmão chamado Judas, e vários Judas tinha naquele tempo, por causa do herói nacional que foi Judas Macabeu. A família dos Macabeus lutaram contra os sírios diante daquela afronta que eles fizeram aos judeus, expulsaram-nos daquela terra, e por quase 100 anos Israel esteve livre do domínio de qualquer reino. Qualquer reino. E olha, fazia tempo que não estava livre, porque vieram os babilônios e tudo aquilo lá. E agora Israel, antes de Jesus nascer, estava livre. Os romanos só tomaram a terra de Israel 60 anos antes de Cristo. Mas por um século Israel ficou livre. E quando Jesus nasceu, 60 anos depois, as famílias colocavam o nome, como o nome meu Edson, por causa do Pelé. Eu nasci na época que o Pelé era o rei do futebol, e até hoje, mas estava no auge. Aí o meu pai falou: quem que é aquele cara lá que joga assim? É o nome dele, Edson. Vou chamar o meu filho, esse vai ser bom de bola. Sonhou só.
Judas Iscariotes, Judas, irmão de Jesus, Judas o Zelote, Judas, Simão Zelote, tantos Judas na época de Jesus, por causa do Judas Macabeu, que foi um herói nacional. Eles achavam que Jesus iria fazer isto. Eles achavam que Jesus estava preparando algo para tomar o poder. Eles aprenderam isso daí. Jesus, o Messias, seria poderoso? Sim. O Messias iria libertar a Israel? Sim. O Messias iria libertar pessoas? Sim. O Messias era prometido desde lá o começo da Bíblia? Sim, era verdade, mas era apenas uma parte da verdade, meu amado. Uma parte da verdade. Que Jesus fala para eles aqui no versículo seguinte: porventura não convinha, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Olha só, a única coisa que eles sabiam do Cristo, do Messias, do ungido, era sobre glória e não sobre padecer. A única coisa que eles sabiam. Como é que eles não enxergaram? É o que Jesus vai falar para eles: como é que vocês não enxergaram as Escrituras? Como é que vocês só viram a coroa e não viram a dor? Como é que vocês não enxergaram a outra parte da história? Vocês aprenderam metade. Quando a gente acredita e a gente só enxerga metade, a gente não tem uma visão correta das coisas. Por isso que vocês estão desesperados. Se vocês conhecessem o outro lado da história, vocês estavam felizes e vocês haviam crido no que aconteceu. Esse é o problema. Não sabiam o outro lado. Só sabiam do Messias poderoso, do Messias que vai reinar, do rei de Israel, do ungido, profeta que Moisés falou, e os profetas falaram, o Senhor, e que Davi falou: assenta-te o meu Senhor à minha direita. Sabiam, filho de Davi, a raiz de Davi, vai ser o rei, vai sentar no trono. Era isto aí que todos pensavam, até depois da ressurreição, em Atos, no capítulo 1, a pergunta dos discípulos continuavam sendo a mesma: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Era isso que na cabeça deles era: Jesus vinha para restaurar o reino a Israel. Eles não ouviram a outra parte da verdade. E quando a gente ouve meia verdade, a gente pode tirar conclusões erradas e cair em enganos teológicos que trazem consequências para a nossa vida. Porque eles estavam tristes, estavam abatidos, estavam decepcionados, estavam preocupados, quando eles não precisavam ter nenhuma dessas emoções, se eles soubessem o que as Escrituras falavam do outro lado. Aí Jesus pegou e falou: tolos, vocês não... Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus falou? Ele começou por Moisés. O que Moisés? Começou por Gênesis. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus deu uma aula de Bíblia neles, talvez de 1 hora de estrada, final do dia. Eles nunca mais esqueceram, falaram todo dia disso daí que eles aprenderam. Que Jesus começou lá de Gênesis. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês se lembram quando Adão e Eva pecaram e que Deus matou uma ovelha? E tirou a pele de um animal para vesti-los? E o sangue foi derramado? Vocês se lembram que todos os anos milhares de ovelhas são mortas em Israel e sangue de um inocente é derramado para cobrir pecados? E vocês sabem, vocês não perceberam que uma ovelha não consegue perdoar pecados, porque senão não precisava toda hora estar matando ovelha, uma era suficiente, mas todos os anos. Vocês leram Êxodo e Levítico, que falam do derramamento de sangue, que o sangue é a vida, que precisa ser derramado, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Deus. Na verdade, quando se fala em remissão, que eles esperavam que, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Vocês não leram que remissão implica em pagamento de preço, que não há remissão sem derramamento de sangue? Vocês não aprenderam isso daí, não? Vocês não leram Salmos? Não leram o Salmo 22, que Davi fala: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês não leram os profetas Isaías e Zacarias e todos eles? Não leram que falou lá no Salmo 22 que todos observavam e viam os meus ossos e como uma horda de pessoas repartiram entre si as minhas vestes? Vocês não leram esse Salmo, não? Não leram Isaías, do servo sofredor, que fala lá: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês não leram lá na lei que falou que maldito aquele que for pendurado no madeiro, que era a maldição aquele que sofresse estas coisas por causa do pecado? Vocês não leram que ele foi humilhado e dele ninguém fez caso nenhum, ninguém viu nada de especial nele? Vocês não leram essas coisas? Não leram o que Zacarias falou? Furaram o meu lado, onde saiu o sangue. Vocês não leram as Escrituras? E Jesus explicou para eles e foi falando ao longo do caminho, desde Moisés, passando pelos profetas. Isso daí eu precisaria pregar a noite toda, porque cada profeta mencionou uma parte do sofrimento, mencionou alguma coisa que se aplicava ao lado de padecer. Eles só aprenderam o lado da glória, eles não aprenderam a outra parte. Se eles tivessem entendido a outra parte, eles iam pegar as Escrituras e eles iriam falar: olha, tudo aquilo que está escrito aconteceu. Tudo aquilo que está escrito aconteceu. Mas eles estavam desesperados porque conheciam apenas uma parte. Já era noite, quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de que ele ia embora. Continuava adiante. Mas a Bíblia diz no versículo 29 que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está escuro. E Jesus entrou para ficar com eles. Olha, eles constrangeram a Jesus. Na verdade, os judeus, eles eram muito hospitaleiros, mas eu acredito que não foi por causa da hospitalidade, porque me parece que eles não perguntaram para onde Jesus ia. Talvez Jesus tivesse a casa, alguém, aquele desconhecido tivesse a casa de alguém para ir, ele ia seguir, mas na verdade, acho que eles aprenderam tanto a Bíblia ali em uma hora, que eles pensavam assim: fica aqui, porque nós à noite, os judeus à noite não tinha televisão, não tinha coisa para fazer. Geralmente eles jantavam, sentavam na mesa e conversavam e falavam das Escrituras, e o coração deles estava ardendo tanto com as palavras daquele homem, que eles não ficam um pouco mais com a gente, né? Falam um pouco mais para a gente. Constrangeram: não vai embora não vai não, nós fazemos questão, fica aqui. E a Bíblia diz que Jesus então consentiu e entrou com eles na casa. Bom, evidentemente seguiu o ritual que os judeus tinham. Lavaram as mãos, lavaram os pés sujos na estrada. Alguém pegou a vasilha e Jesus lavou os seus pés. Eles lavaram e sentaram-se à mesa. A mesa era lugar de conversa, de comunhão, de comer. A mesa era baixa, não era uma mesa com as cadeiras como nós temos. A mesa era baixa, comia reclinado sobre o cotovelo, com as pernas, os pés para trás. E a comida dos judeus era geralmente uma sopa de legumes, o pão. Havia esse pão asmo, né, que sem fermento, havia frutas, os legumes, enfim, eles comiam ali, eles molhavam legumes lá, digamos a cenoura, molhavam lá nos molhos, tinha molho que eles faziam na época com maçã e canela e outras coisas, e molhavam ali, comiam. Aquele era o momento de comunhão, de conversarem, era o momento para continuar a nossa discussão e continuar ouvindo este cara aqui que a gente não sabe nem quem é, mas ele conhece coisas que nós nunca ouvimos. Conhece coisas que nós nunca ouvimos. Nunca percebemos isso. Nós lemos a Bíblia 30 anos da nossa vida. Decoramos. Quando nós tínhamos 13 anos, tivemos que passar para a fase adulta.
recitamos centenas de versículos do Pentateuco, decoramos. Os nossos pais falaram a palavra, o Torá, ao entrar, ao sair no campo. Eles tinham os filactérios, eles tinham as coisas penduradas, as escrituras na porta das suas casas. E nós nunca aprendemos sobre esse lado da história. Eles sentam na mesa. Interessante que na cultura deles, era até deselegante, e é na nossa também. Você recebe uma pessoa na tua casa, você convida alguém para jantar na tua casa, é muito estranho você ficar sentado na mesa e o convidado vai para a cozinha. Então espera aí que eu vou pegar as coisas para servir vocês. Não é isso que acontece, não era assim também. Na verdade, quando você sentava à mesa, o dono da casa que servia vocês. E aí aconteceu o contrário. Porque eu acho que eles estavam tão impactados com aquela palavra. Querido, sabe quando você ouve um sermão, você não... Acontece comigo isso sempre. Eu vou estudar a Bíblia e às vezes meu coração está explodindo, eu tenho vontade de sair correndo, eu tenho vontade de gritar glória a Deus. A gente às vezes fica meio perdido até com a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus desta maneira que você tem vontade de sair correndo, você tem vontade de dar pulo? É algo impactante na sua vida. E eles estavam chocados com aquela palavra que eles ouviram, que eles nunca tinham ouvido na sua vida uma revelação daquela maneira. De maneira que eles sentaram na mesa. E comer que é bom? Nada. Então o convidado pega o pão. Não era para Jesus pegar o pão. Era para, talvez, Cleopas pegar o pão. E Jesus pega o pão e quebra o pão. E abençoa. Sabe como que Jesus abençoava? Ele falava uma coisa que nenhum judeu falava. Pai, graças te dou por isto. Judeu não orava desta maneira. Judeu orava, Altíssimo, esplendoroso, augusto Deus. E Jesus falou para os discípulos, olha, quando vocês forem orar, vocês falem o seguinte, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. De repente, estava ali, de repente, aquele homem estranho que eles nunca viram na vida, sentado, ele pegou um pão e ele quebra o pão, ele levanta o pão e ele fala, Pai. E a Bíblia diz que naquele instante os seus olhos se abriram. Como é que os olhos deles abriram? Da mesma maneira como fecharam. Como fecharam, naquele instante os olhos deles abriram. E depois de os olhos abrirem, que eles reconheceram que era Jesus. Eu vejo que eles reconheceram por várias coisas aqui. Claro que aquela semelhança da mesa, que não só os apóstolos, mas os discípulos de Jesus várias vezes sentaram à mesa e viram Jesus fazer aquele gesto, aquela familiaridade de quebrar o pão, de repartir, aquela oração. Talvez Jesus, ao levantar o pão aos céus, você já pensou que ele usava uma túnica larga, que aquela túnica caiu. E eles olharam para sua mão e por seu punho. E na eternidade estas marcas vão estar lá. Estou pregando o livro de Apocalipse e fala, e nós vimos um como cordeiro que foi ferido. Lá na eternidade, nós vamos sempre, Jesus sempre vai ter as marcas nas mãos, para lembrar a você e a mim do amor dele por nós, e de ele ter dado a vida por amor a você, por amar a você com todo o amor que poderia existir. Sabe, naquele momento que Jesus deu graças e os seus olhos abriram e eles viram as marcas nas suas mãos, e eles ouviram aquela ação de graças e eles o reconheceram, mas naquele mesmo instante, Jesus desapareceu. Eles ficaram... O que eles puderam falar um ao outro foi...
Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando Ele nos expunha as Escrituras? Você não sentiu isso? Meu coração estava pegando fogo. Meu coração estava ardendo. O meu também. Você sentiu isso aí? Quando ele começou a falar de Moisés, e falar de Gênesis, foi falando dos Salmos, e falar de Isaías, e falar de Jeremias, e falar de Amós, e falar de Malaquias e Zacarias, e falar tudo aquilo para nós. Eu estava que eu não sabia o que eu fazia, o meu coração parece que ia sair da minha boca. Estava pegando fogo o meu coração. Ele falou, meu também. Sabe por quê? Porque a unção, o ensino da Bíblia faz encher o nosso coração, abrasa o nosso coração. Quantas vezes eu estou estudando a Bíblia, meu coração está pegando fogo. Eu estou orando, meu coração está pegando fogo. Eu não sei, é difícil você, é emoção, sim, é muito bom sentir a presença de Deus. A gente não vive pela emoção, a gente vive pela fé, mas a presença de Deus não tem como, meu amado. Deus enche a nossa vida de uma tal maneira que você fica bêbado. É o que aconteceu com os discípulos lá em Pentecostes, que as pessoas olharam para eles e eles estavam como se eles estivessem bêbados, embriagados, e falaram, vocês estão bêbados às 9 horas da manhã. E não era bêbado de bebida alcoólica, era bêbado do Espírito Santo. Não ardia o teu coração? Nós precisamos de corações que ardam, meus amados. Nós precisamos da unção em nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus em nossa vida. Nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. John Wesley, ele falou o seguinte: taca fogo no púlpito e você vai ver todo mundo se queimar. Nós precisamos disso na nossa vida, meu amado. Evangelho não é algo frio, não é algo intelectual apenas. É claro que nós precisamos estudar e conhecer, mas é mais do que encher cabeça, meu amado. É relacionamento com Deus poderoso, um Deus vivo, Criador do universo. É relacionamento com Jesus, o Senhor dos senhores. Meu coração pegava fogo. Um falou para o outro, imediatamente eles se levantaram, quem ia dormir? Quem que vai dormir agora? Quem que vai dormir agora? Vai enfrentar a estrada, fazer o caminho inverso, está todo mundo vindo, nós vamos voltar. Todo mundo está indo para lá, nós vamos voltar para lá. Naquele mesmo instante se levantaram na mesa e saíram. Eu acho que eles nunca fizeram uma viagem tão rápida na vida deles como esta viagem. E foram esses 10, 11 quilômetros, acho que corriam um pouco, tomava fôlego, andava mais um pouco. Precisamos voltar e falar que nós vimos a Jesus, Jesus apareceu para a gente. Contar essa história 30 anos depois, estava contando para Lucas. 30 anos depois, Lucas, eu preciso contar uma história para você, detalhar para você o que aconteceu. Lucas escreveu aqui, para mim e para você termos, de que as tristezas, angústias, sofrimentos, dores, preocupações, desespero que passamos em nossa vida, muitas vezes é porque nós conhecemos apenas uma parte da Escritura. A gente fica desesperado porque a gente conhece uma parte. E às vezes nem é da Escritura, a gente ouviu no jornal, a gente viu na televisão, a gente viu isso, a gente viu aquilo, a gente pegou daquele, a gente fez aquilo, e a gente esquece de outras partes das Escrituras, que nos dão promessas, que fala que Deus vai estar conosco, que fala que Deus vai andar ao nosso lado, que fala que praga nenhuma vai chegar na nossa casa, que fala que Deus é um Deus de milagres, que fala que Deus está conosco, que cuida da gente, que Ele tem cuidado de nós, que fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o Senhor sabe do que você precisa. Se a gente conhecer as Escrituras, a gente vai deixar muitas preocupações de lado em nossa vida, e ansiedades, e medos, e tristezas, mesmo diante das tragédias da vida. Nós não vamos ficar presos nas tragédias da vida, mas vamos ter esperança do amanhã, ter esperança do melhor, ter esperança que, quantas vezes eu ouvi isso, acho que é a primeira vez que eu ouvi Jimmy Swaggart, que pregou na Bíblia,
Quantas vezes eu ouvi ele na televisão falando, eu li a última página da Bíblia e nós vencemos. Quantas vezes? Eu li a última página da Bíblia, eu li o final da história. Não, o Messias não ia ser um Deus morto. O Messias iria ressuscitar dentre os mortos. Como é que ele iria sentar-se ao lado do Senhor para reinar? Mortos não reinam. Vocês deveriam entender. Mas a gente conhecendo só uma parte da Bíblia, por isso que a gente anda ansioso, por isso que a gente anda preocupado, por isso que a gente fica abatido, por isso que a gente fica triste, por isso que a gente fica desnorteado, esmagado, porque as coisas não aconteceram do jeito que nós planejamos, as coisas deram para trás, aquele negócio, a empresa, estamos passando um momento difícil da nossa vida, nós perdemos o emprego, como que eu vou sustentar a minha casa, e amanhã, e depois da manhã, e o mês que vem, e o ano que vem, e muitas vezes nós esquecemos a outra parte da Bíblia, que Deus falou que o seu nome é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Meu pai, aqui está a lenha, aqui está o machado, mas cadê o cordeiro para o holocausto, meu filho? Tenha calma, o Senhor proverá, Jeová Jireh, ele vai, na hora certa, na hora H, ele vai vir, no tempo dele, não é no teu tempo, no tempo dele, ele vai abrir a porta, ele vai operar o milagre, ele vai dar uma saída, ele vai dar uma palavra, ele vai suprir de alguma maneira. Ele levantou lá uma viúva lá em Sarepta para dar comida ao profeta. Ele mandou o corvo trazer pão, ele deu um maná por 40 anos no deserto. Ele cuida dos pardais, ele cuida dos lírios. Ele não vai cuidar de você, homem de pequena fé. Mas a gente às vezes não se apega às escrituras, a gente se apega ao medo, ao outro lado da história. A gente não ouve toda a escritura, tudo que os profetas falaram. Foi o que Jesus falou para eles: necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Para crer tudo. Chave, a palavra é tudo, não é uma parte. Se a gente for crer em uma parte apenas, a gente vai passar pelo vale, e a gente vai chorar às vezes sem necessidade. Eu estou pregando o livro de Jó de manhã, um livro que tem me emocionado tanto, que não tem como eu pregar tudo aquilo que Deus fala comigo naquele livro da Bíblia. Mas que situação terrível que ele passou. Mas como é que a gente pode ter esperança? Vendo o outro lado. Vendo o outro lado. Eu estava conversando com o Gui, nós estávamos conversando, a gente conversa todo dia. Estava conversando com o Gui um dia desse, né? Eu assim mencionei para ele, na verdade, filho, todas as coisas na vida, tudo tem saída, tudo tem solução. Eu até falei para ele, meu pai sempre falava que tudo na vida tem solução, menos para a morte. Aí o Gui já falou, não, até para a morte Jesus deu jeito. É verdade. Até para a morte tem jeito. Nós acreditamos no céu, nós acreditamos na eternidade, nós acreditamos num lugar maravilhoso, nós acreditamos. Imagina andar com Jesus, ser recebido na porta do céu, e o Senhor nos abraçar. Será o maior dia da nossa vida. Eles voltaram, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam os reunidos 11, os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu para Pedro. Jesus já apareceu para Pedro, Pedro já viu. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, naquele instante. Partir do pão. Eles reconheceram que era Jesus. Do que você tem enchido o teu coração? Quais são as palavras nos dias difíceis que têm alimentado a tua vida? Nas horas de dor, nas horas que você está sendo tentado a duvidar, nas horas que você não tem respostas, nos momentos da vida que você não sabe. A gente nunca sabe amanhã, mas tem situações na nossa vida que parece que é uma pressão maior. E
o que eu vou fazer amanhã, como eu vou recuperar o meu negócio, como eu vou pagar a escola dos meus filhos, como eu vou recuperar o meu trabalho, as coisas vão voltar aos poucos, como que eu vou fazer isto, aquilo. Do que você enche o teu coração? Só das notícias da televisão? Só do número de mortos? Você enche o teu coração só das más notícias? Só da tragédia? A tragédia nunca pode ser a última palavra para a minha vida e para a tua vida, meu amado. A tragédia nunca é a última notícia para o cristão. A última notícia para o cristão é: ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive, ele cuida da gente, meu amado. Esta é a palavra para o cristão. Não importa a situação na vida, não importam as tempestades na vida. Vocês leram com atenção a letra deste último cântico que nós cantamos? Puxa vida, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, mas o teu trono está lá, não vai passar. Caem reis, cai Roma, cai Império Romano, cai os sírios, cai Alexandre o Grande, caem todos os imperadores, cai Nabucodonosor, cai o Império Medo-Persa, cai o Império do Egito, caem todos os impérios. O trono de Deus continua lá e o Senhor continua assentado sobre um alto e sublime trono, reinando e dominando sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida, meu amado, que é um pinguinho de areia no meio do universo, mas que Jesus morreu por tua causa, por você. Deus amou você de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer por você. A palavra de Deus sempre é uma palavra de esperança para a nossa vida. Não importa o que você estiver passando, não importa as lágrimas, por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, pode durar uma noite, a alegria vai vir pelo amanhecer. Sempre vai terminar assim, não vai terminar no choro, não. Deus tem a promessa do outro lado. Deus tem a promessa da alegria. Deus tem a promessa da vitória. Você não sabia que precisaria primeiro padecer para depois saber sobre a glória? Esse é o caminho. Às vezes a gente chora um pouquinho, mas a glória vai vir depois. Paulo falou, olha, o peso de glória, isso que nós passamos aqui, as perseguições que eles estão passando, não é nada. É comparado ao que nós vamos receber do Senhor. É isto. Toda a Bíblia, toda a Escritura. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidais que nelas vocês vão ter a vida eterna. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Esses dias alguém perguntou para mim, só para terminar, alguém perguntou para mim, pastor, me indica um comentário bíblico. Eu falei, puxa vida, meu querido, faz tanto tempo que eu não leio comentário bíblico, eu não sei algum. É bom, você pode ter comentários bíblicos. Vai ajudar você a estudar. É bom lermos livros, nos ajudam. Mas a Bíblia é incomparável. E o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Você vai ler a história, claro, tem um pano de fundo de cada texto, para você conhecer o que acontecia no contexto, na história toda. Mas, se você orar e falar, Senhor, olha, aqui está a tua palavra. O melhor intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Me ensina. Ele vai ensinar você, ainda que você esteja numa ilha deserta, sem livro nenhum, sem comentário bíblico nenhum, sem Bíblia comentada, sem nada, só as Escrituras. O Espírito Santo vai ensinar você e você vai ter vitória. Só para terminar, qual era o sentimento que eles tinham agora quando voltavam para Jerusalém? Eles estavam sem esperança, eles estavam tristes, eles estavam preocupados? Estavam? Não. Porque as Escrituras, a exposição das Escrituras e Jesus, a revelação de Jesus em nossa vida, tira todo o medo, tira toda a preocupação, traz a esperança de volta para o nosso coração, traz gozo. Eles voltaram chutando pedra pelo caminho, alegria, que nem criança. É assim, a ação do Espírito Santo, o aquecer do coração, o ensino da palavra, faz com que a gente tenha emoções de coragem. Quantas vezes eu falei para você, eu entrei no meu quarto, às vezes cheio de preocupações, comecei a orar, entrei como um piquititico, como um gafanhoto, saí que nem um leão. A presença de Deus deixa você que nem um leão. Então entrega ao Senhor, confia nele, creia nas Escrituras,
Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores.